É o João Oliveira, cabeça de lista da CDU às eleições europeias. É o nosso convidado. João Oliveira, boa noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vimos há pouco a sondagem SIC Expresso desta noite. A CDU surge com 3%, o mesmo que o Bloco de Esquerda, também a Iniciativa Liberal. Isso seria uma desilusão para si, esse resultado? Bem, olha, eu confesso-lhe que, olhando para as sondagens que vão surgindo com alguma regularidade, confesso que me sinto um bocadinho uma montanha russa, dá para cima e para baixo, porque as sondagens, de facto, há umas que apontam num sentido, outras que apontam no outro. Eu não tenho muito hábito de descansar com as sondagens ou de me inquietar com as sondagens. Mas pode fazer mudar aqui a estratégia, de alguma forma? Em conta, nós vamos manter, há linhas que caracterizam a campanha da CDU de contacto, de esclarecimento direto, de valorização do nosso trabalho e de valorização dos argumentos que temos e dos compromissos que assumimos nestas eleições, e eu julgo que o reconhecimento do nosso trabalho, o reconhecimento da importância da nossa intervenção nestas eleições é um elemento de grande valia, e eu vou sentindo isso nos contactos que vou fazendo. E portanto, espero que, naturalmente, temos que intensificar o trabalho até ao dia 9, e se calhar temos que acentuar um bocadinho mais a necessidade o reconhecimento que vamos sentindo da CDU, ter mesmo que se transformar em votos, para que não fique apenas pelo reconhecimento. Mas o que seria para si um mau resultado? Olha, ou um resultado demasiado modesto? Eu julgo que uma circunstância em que estamos a lutar para que haja mais força da CDU, mais pressão da CDU, mais pressão eleitoral da CDU, mesmo que isso não esteja quantificado em mandatos, temos o objetivo de reforço, é verdadeiramente o objetivo pelo qual estamos a batalhar, né? E, portanto, em função desse objetivo, faremos a avaliação das condições em que estamos a intervir e do trabalho que estamos a procurar fazer para alcançar esse resultado. Mas eu estou confiante que é possível alcançarmos, de facto, um resultado de reforço da CDU, para que no dia 10 estejamos com mais força no Parlamento Europeu, para dar voz ao povo. Certo é que o João Oliveira tem recusado traçar objetivos para estas eleições, já referiu até, sob pena de ser um otimista irritante, mas considera que tem condições para chegar a que números? E se teme também que seja o único a ser eleito, ou se consegue tremer em alguma medida se falhar essa eleição? Como ao início saí um bocadinho fora de pé e atrevi-me a apontar resultados quantitativos, agora queria mesmo evitar fazer isso para não ficar outra vez fora de pé. Mas eu diria... Mas é para não ficar fora de pé, ou porque acha que não vai conseguir, vou dar um exemplo muito singelo, a esses objetivos, e teme não ser eleito? Deixe-me dar um exemplo singelo daquilo que lhe estou a dizer, para lhe explicar porque é que lhe digo isto. Ontem estive em Arraiolos e tive a oportunidade de ir contactar uma senhora que tem uma retrosaria em Arraiolos, que há uns anos ficou zangada com o chumbo do orçamento e que não queria votar na CDU nas eleições em 2022. Certo. E ontem, como estava de passagem e passei pela retrosaria dela, fui falar com ela. Conseguiu convencê-la? E saí de lá e perguntei-lhe, até desta vez, como é que vai ser? E ela começou por deixar a dúvida. Mas eu lembrei que desta vez era cabeça de lista, outra vez como há uns anos, porque ela foi uma daquelas que ficou sentida com a minha não eleição em Évora. Ora, ela desta vez diz, não, desta vez então acabo com as dúvidas e prometo que vou votar na CDU. Isto é um exemplo que lhe estou a dar, naturalmente não vou fazer disto a extrapolação, mas exemplo a exemplo a gente é capaz de fazer o nosso caminho para chegarmos mesmo ao reforço que precisamos no dia 9 de junho. Certo é que tem vindo a perder eleitorado, de eleição para eleição. Esta quebra de votos no PCP parece algo muito estrutural. O que é que será necessário fazer para travar isto? Não vai conseguir ir de retrosaria em retrosaria, não vou. Não, portanto, mas olha, como é que pretende travar isto? Não vou eu de retrosaria a retrosaria, mas há muitos milhares de camaradas meus e simpatizantes. Sim, mas sendo uma questão estrutural, e ativistas da CDU. Olha, eu julgo que verdadeiramente aquilo que nós estamos a travar uma batalha eleitoral muito difícil e com armas muito desproporcionais em relação aos nossos adversários políticos e em condições muito diferentes daquelas que têm outros. Mas estamos a usar as armas que temos, e as armas que temos são de facto os ativistas da CDU, que estão por todo o país a fazer uma campanha de esclarecimento e de mobilização para o voto na CDU muito significativa. Estava a falar-lhe da retrosaria em Arraiolos, mas posso multiplicar isso por muitos outros contextos de contactos com trabalhadores nas fábricas, nas empresas, com agricultores, com pescadores. Por todo o país está a ser feito esse trabalho, e eu estou convencido que esse reconhecimento que nós vamos sentindo do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho, e sobretudo quando as pessoas percebem que nas ruas não nós, sente esta perda de eleitorado que tem vindo a ser registada? Muito honestamente, sinto exatamente o oposto. Aquilo que sinto é uma confiança
e um reconhecimento do nosso trabalho que me dá muita confiança em relação à possibilidade de efetivamente reforçarmos a votação dessa dívida. João Oliveira defende que Portugal deve preparar-se para a saída do euro. Vamos esclarecer esta sua insistência. Como é que se prepara para isso e quando? Nós temos avançado essa proposta já há muito tempo e, inclusive, até já tivemos iniciativas legislativas apresentadas na Assembleia da República aqui há uns anos sobre essas matérias. Há um conjunto de medidas, quer dizer, deixa-me pegar do início. Aquilo que nós encontramos no euro é um obstáculo a um conjunto de políticas que precisamos de fazer no país e é por isso que nós identificamos o euro como um problema que tem que ser ultrapassado. Mas isso são questões de política interna. Não dizem respeito a uma saída do euro. Não, estou a falar das questões dos aumentos dos salários, estou a falar das questões do desinvestimento nos serviços públicos, das restrições orçamentais que impedem o país de se modernizar e de ter serviços públicos capazes na saúde, na educação, de garantir o direito à habitação. Portugal conseguia beneficiar com uma saída do euro? Não, vamos ver, há um conjunto de políticas que precisamos fazer para resolver estes problemas. O euro é um entrave a isso. E por isso aquilo que nós dizemos é que o país tem que tomar medidas para se preparar para poder tomar essa decisão ou para lidar com ela se ela nos for imposta de fora. Se amanhã alguém quiser empurrar o país para fora do euro, nós estamos contra. Mas o país já está preparado para isso. Isso não é um retrocesso. O país já está preparado para isso. Para o país. Olha, a Dinamarca e a Suécia ainda têm euro e ainda consta que se vive lá pior. Aliás, têm eles instrumentos para desenvolverem a sua economia, para darem resposta às necessidades dos seus povos em condições de ultrapassar esses problemas. Mas é a saída do euro que resolve esses problemas que enumerou? Não, tem razão, não é. São as políticas internas. Não é a saída do euro que resolve esses problemas. E, eventualmente, a saída do euro, aquilo que faz é afastar condicionamentos a essas políticas que nós precisamos. Mas continuamos a precisar delas. E por isso é que nós temos insistido que, independentemente desse processo de preparação demorar mais tempo ou menos, entretanto, não podemos ficar de braços cruzados. Mas quanto tempo é que poderia demorar um processo desses? Isso é uma resposta que depende de muitas variáveis. Depende em primeiro lugar, defendendo essa ideia, tem que saber concretizá-la. Mas isso depende de medidas políticas monetárias, medidas relativas ao sistema financeiro e bancário. Então, e consegue medir os impactos de uma saída dessas? Olha, quais seriam os impactos? Se formos empurrados amanhã para fora do euro, é uma desgraça. Se prepararmos o país para que essa saída possa ser uma abertura de um caminho diferente para melhorarmos a nossa situação, as condições de vida que temos e até do ponto de vista económico, a capacidade de darmos resposta, pormos o país a produzir tudo aquilo que ele pode produzir, dando resposta às necessidades do país, pode ser uma coisa completamente diferente. Mas com a saída do euro, por isso é que a possibilidade de desvalorização da moeda. É para evitar isso que temos de tomar medidas de política monetária. Um corte de salários. Não. Esta possibilidade, este tipo de consequências não devem ser equacionadas. Se formos empurrados para o euro sem estarmos preparados, é isso que acontece. E é por isso, é uma questão de responsabilidade, que nós dizemos que é preciso preparar o país para essas circunstâncias. Porque podemos ser empurrados para fora do euro. E temos que estar em condições de poder lidar com isso. Do euro e não uma saída da União Europeia, não é isso? Não, a proposta para a saída da União Europeia não está colocada em lado nenhum. Agora, quando pomos os olhos na Dinamarca ou na Suécia, quer dizer, vemos países com instrumentos que nós não temos para resolver os nossos problemas. E nós queremos, efetivamente, aumentar... Mas nós conseguimos resolver os nossos problemas ao sair do euro e no fundo, sem cumprir as regras a que estamos obrigados. Já lhe disse que o processo de preparação tem que ver precisamente com isso, com a criação de condições para que uma decisão dessas, se e quando for tomada, seja tomada em condições que permitam ao país resolver os problemas que tem. E, entretanto, há muita coisa que tem que ser feita, independentemente do momento em que se consiga tomar essa decisão. As taxas de juros que o Banco Central Europeu nos impõe é uma das políticas do euro. Estão a sufocar as famílias e as empresas. As questões relacionadas, por exemplo, com o investimento que precisamos de fazer na habitação, na saúde, na educação, as restrições orçamentais que o euro nos impõe exigem que nós, mesmo em andamento com esse processo de preparação de que falamos, tomemos as medidas para que Portugal não esteja sob esse garrote orçamental que nos impede de garantir a habitação, a saúde, a educação, porque não podemos utilizar o nosso orçamento de Estado para isso. Sob um garrote de regras que tem que cumprir, ou que ser obrigado a cumprir. Olha, essa questão é uma questão muito interessante. Sabe porquê? Porque nós temos dois momentos na nossa história recente que mostram bem como a União Europeia vai funcionando. Durante o período da Troika, como os países que não cumpriam as regras, era Portugal, a Grécia, a Espanha, a Irlanda, foram-nos impostas medidas draconianas de empobrecimento do nosso povo, porque tinham que se cumprir aquelas regras, desse por onde desse. Chegou a pandemia, que também já afetava a Alemanha, a França, os países mais poderosos, flexibilizaram-se as regras todas, emitiu-se dívida e, de repente, aquilo que não era possível durante a Troika e que nos foi negado e que nos empurrou para o empobrecimento, já foi possível durante a pandemia porque já estavam em causa os interesses dos países mais poderosos. Nós perguntamos, um país como Portugal, que tem a dimensão que tem, à escala
da União Europeia pode aceitar ser tratado desta forma? O seu povo pode ser condenado a ser empobrecido? Ao ser o único nesta circunstância? partido português crítico do euro e também das políticas da União Europeia, considera que vai somar esses votos? Olha, eventualmente, se tivéssemos uma atitude oportunista e de cálculo eleitoral, provavelmente fazíamos conta que nunca tínhamos proposto esta proposta e apagávamos-la do nosso compromisso. Mas nós somos pessoas responsáveis e corajosas e não varremos problemas do país para baixo do tapete. Muito menos adotamos lógicas oportunistas de só discutir o euro quando há crises e quando não há crises fazer de conta que o euro já não é um problema, quando objetivamente é. O euro não é o único, nem sequer é o principal problema que nós enfrentamos para desenvolver o nosso país. Quando nós todos os dias encontramos dificuldades para reindustrializar o país, para desenvolver a nossa capacidade produtiva na agricultura ou nas pescas, em função de outras políticas que são feitas, nós não apontamos o dedo só ao euro. A política comercial da União Europeia tem destruído a nossa indústria. O que é que nós vamos fazer em relação a isso? Aceitamos de braços cruzados os acordos de livre comércio que põem em concorrência a nossa indústria com a indústria de outros países em condições mais favoráveis e que levam ao desaparecimento das nossas empresas? Que levam depois à imigração dos nossos jovens qualificados para fora? Eu julgo que nós não podemos aceitar isso e, portanto, essas batalhas têm que ser todas travadas. E fez um cálculo político ao posicionamento da CDU sobre a Ucrânia? Ele pode ser penalizador politicamente? Olha, eu sobre isso insisto numa resposta que tenho dado, porque se quem defende a paz for penalizado eleitoralmente, isso é talvez um barómetro dos tempos sombrios que estamos a viver. Eu julgo que há, sobretudo nos últimos tempos, tem havido uma grande ligeireza na forma como se fala da guerra. Nós tivemos agora a comemorar os 50 anos do 25 de Abril que puseram fim à guerra colonial. Morreram milhares de jovens na nossa guerra colonial, empurrados por uma guerra que foram obrigados a combater sem quererem e que viram as suas vidas ceifadas ou destruídas para sempre com as consequências que tiveram daquela guerra. Era bom que ninguém falasse da guerra com a ligeireza com que se vai falando. Sobretudo quando aquilo que se está a colocar em perspectiva, seja em relação à Ucrânia, seja em relação à Palestina, seja em relação... Mas é uma fragilidade não conseguir, de alguma forma, explicar esta posição em relação ao que se passa quando temos um invasor e um invadido? Não há dificuldade nenhuma com isso. Sabe porquê? Porque quem quer defender a guerra e quem quer apontar a guerra como futuro dos povos encontra sempre elementos de propaganda que justifiquem isso. Aliás, ninguém fala de invasão de Gaza pelos exércitos israelitas. Já reparou a duplicidade moral que existe nesta abordagem às questões da guerra? Porquê é que ninguém fala da invasão a Gaza? Sabe, há um elemento de coerência que a nós ninguém nos retira. É que nós continuamos a identificar a guerra como o problema e continuamos a dizer: não é o envio de armas, não é o alimentar a guerra que vai resolver o problema nenhum. Como é que fala em paz? Como é que se garante a paz? Apoiar a Ucrânia... Como é que se garante a paz? Numa guerra que já dura há 2 anos. Então, mas eu posso lhe dar uma pista para isso. Apoiar a Ucrânia é garantir uma solução de paz, por exemplo, com propostas e tomadas de posição por parte da União Europeia diferente daquelas que temos tido. Em vez de termos a Presidente da Comissão Europeia... Até lá, o que é que o povo ucraniano faz? Como é que se defendem? Isso até lá pode ser até para a semana. Se houver uma iniciativa de paz... Mas isso é uma utopia. Quando estamos então só temos a guerra à frente. Só a guerra é que é uma perspectiva real. E temos mais de 10 mil civis mortos. Como é que explica isso? Como é que explicaria isso às famílias destas pessoas que vivem na Ucrânia? Como é que explica a insistência numa solução que já se provou que só pode trazer mais mortes? Como é que explica que se continua a insistir no envio de armas se isso só traz mais mortes? Alguém tem que falar de paz. Alguém tem que pôr a paz como horizonte dos povos. Nós não queremos os nossos filhos e os nossos netos a morrerem de hoje à manhã numa guerra qualquer porque alguém não foi capaz de falar de paz. E sabe o que é que servia à Ucrânia? À Ucrânia e à Palestina. Era que a União Europeia, amanhã, por exemplo, a Presidente da Comissão Europeia dissesse assim: vamos propor uma conferência de paz para pôr fim à guerra na faixa de Gaza e para pôr fim à guerra na Ucrânia. Vamos ser nós, em relação à Ucrânia, a sentar a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, a NATO, para encontrar uma solução que não seja apenas de paz na Ucrânia, mas que seja de segurança em toda a Europa. Mas se a Ucrânia não tiver como se defender... Repare, esse é o discurso que nós ouvimos. Um povo dizimado, esse é o discurso que nós ouvimos há 2 anos. E que vamos continuar a ouvir até ao sacrifício do último ucraniano. E portanto, eu pergunto, até onde é que isso vai? Este seu posicionamento e estas suas declarações não são aqui um problema para si, são um problema para si, ou algum tipo de fragilidade? Repare, já viu se nós nos tivéssemos calado quando foi a guerra do Iraque e quando foi montada toda aquela propaganda mentirosa das armas de destruição massiva? Já viu se nós nos tivéssemos calado naquela altura em relação à exigência da paz? Como é que nós hoje vivíamos com a nossa consciência a pesarem-nos milhões de mortos no Iraque? Em relação à Ucrânia é exatamente a mesma coisa. Esses apelos são uma oposição à NATO?
Como? Se essa frente de paz, esses apelos à paz, são uma oposição à NATO? Olha, é de dissolução dos blocos político-militares e é de desmilitarização do mundo inteiro. Há um pouco mais de 50, há quase 50 anos, houve iniciativas para a paz, num momento de tensão internacional, que permitiram, por exemplo, a celebração de tratados, aliás, permitiram, por exemplo, a Conferência de Helsínquia, permitiram, por exemplo, a celebração do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Porque no momento de tensão internacional foi possível sentar à mesma mesa todos os países que tinham armas nucleares e dizer assim: a perspectiva da utilização das armas nucleares é uma perspectiva de catástrofe para a humanidade e nós temos que pôr fim a isto. E foi com uma solução política de compromisso desses países, de vinculação daqueles países àquele tratado, que se apontou a perspectiva de desarmamento, de desmantelamento dos arsenais nucleares. É essa exigência que hoje está colocada outra vez. Se nós não levantarmos a voz para exigir a paz, para exigir o desarmamento no mundo todo, para exigir soluções políticas e pacíficas para os conflitos, nós estamos à beira de uma escalada da guerra que pode provocar uma guerra generalizada. E eu insisto neste aspecto. Deixe-me dar uma nota só pessoal. Eu não queria que a velhice dos meus pais e a juventude das minhas filhas tivesse a perspectiva da guerra como nós tivemos no século XX, por 2 vezes no continente europeu. João Oliveira, há um estudo do final do ano passado que revelava que 53% dos apoiantes da CDU defendiam a Ucrânia na NATO. É interessante que assim seja? Olha, eu não sei verdadeiramente qual é a base da apreciação dessa opção, mas estamos a ver o que é que isso significa, não é? Estamos a ver o que é que isso significa. Isso significa um confronto nuclear, não significa outra coisa. Nós estamos a tratar de países que têm capacidade nuclear. Estamos a falar de um bloco político-militar. Repare, os 32 países da NATO... E num contexto destes, não defende mais investimento em defesa? Num contexto como o que estamos a viver? Ia dizer uma coisa, dizer uma coisa que até responde a isso. Os 32 países da NATO gastam mais em armamento do que os 131 países restantes. Nós não precisamos só de dissolver o bloco político-militar que é a NATO. Nós precisamos de desmilitarizar o mundo inteiro. E isso tem que se fazer na base não só dos compromissos que já existem, os tratados internacionais que já existem, nomeadamente o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, é uma boa base de aperfeiçoamento e de aprofundamento dos mecanismos que lá estão, não apenas para que elas não proliferem, mas sobretudo para que elas possam ser desmanteladas. Esse esforço é o esforço que nós temos que fazer, não é de armamento, não é um nem de corridas aos armamentos. Nem no investimento da defesa, nem em cumprirmos as metas. Quando um país ou uma organização regional num determinado continente, ou em vários continentes, corre aos armamentos, corre sozinha. Os outros à volta não correm também. O que é que nós estamos a fazer da ciência e da tecnologia que podia estar ao serviço da solução dos problemas da humanidade e que está a ser utilizada para aumentar a capacidade destrutiva das armas? Nós temos visto ao longo destes últimos 2 anos, talvez este seja um aspecto curioso, ao longo dos últimos 2 anos, a guerra na Ucrânia tem servido de montra para o armamento mais sofisticado e mais desenvolvido que pode haver. Cada vez mais capacidade destrutiva, cada vez mais capacidade de utilização de armas com uma capacidade destrutiva. Eu pergunto, é esse o futuro que nós queremos para o nosso país e para o resto do mundo? Da nossa parte não é. Da nossa parte não é. E ao contrário daquilo que se diz, procura-se fazer uma caricatura para, digamos assim, desfazer a argumentação em torno da paz, não é um discurso nesse mundo. É um discurso que levou à celebração de tratados internacionais como o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, ou que levou à Conferência de Helsínquia com os princípios que lá estão, que eram solução para tantos problemas do mundo inteiro. Repara o que é que era na Ucrânia ou na Palestina, e concluo. Repara o que era na Ucrânia ou na Palestina, pôr-se fim à guerra, de uma vez por todas, com respeito na soberania dos Estados, na autodeterminação dos povos, no direito à sua integridade territorial, no direito à inviolabilidade das suas fronteiras, no direito ao reconhecimento dos direitos humanos. A questão é como é que isso se traduz depois no terreno. Aquela base é uma base para a ação política e diplomática para pôr fim à guerra. E a nossa posição... têm sido feitos e não têm mas é que a União Europeia não tem feito esforço nenhum. A União Europeia não tem feito esforço nenhum. E a garantia que nós damos é que os votos e os deputados da CDU servirão no Parlamento Europeu para pôr fim ao discurso da guerra e para exigir soluções de paz. Porque a guerra não é solução para povo nenhum. Nem para a Ucrânia, nem para o povo palestino, não é solução para povo nenhum. E tem que se acabar com os massacres destes povos, porque esta guerra só a isso é que vai conduzir. E os votos da CDU e os deputados da CDU servirão para exigir a paz. João Oliveira, obrigada pela sua presença nesta edição da noite. Boa noite.